Voltamos aqui nossa programação itinerante do Mesa para Dois, direto da sede Nova Cap, que está com a exposição Memórias Avulsas. E eu, como já anunciei no começo do programa, estou com duas jornalistas que você, ouvinte, está aí andando pelas ruas do Distrito Federal, está em casa, está trabalhando, com certeza já ouviu a voz dela e sabe que as duas são apaixonadas pela nossa cidade tanto quanto eu, que é Liliane Cardoso e Márcia Zaru. Lili, bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada a todos, um grande beijo, muito feliz de participar. Márcia Zaru também, obrigada por estar no Mesa para Dois. Estou adorando essa participação, especialmente para falar da nossa pauta favorita, que é Brasília, né? Não tem nada que nos deixe mais apaixonadas, mais felizes do que falar da nossa cidade. E foi dona Márcia Zaru que me fez, assim, abrir os olhos para essa exposição. Ela veio assim que abriu. E, bem, você que já veio aqui, já está na segunda vez rodando, se pudesse, como é que foi esse sentimento, essa exposição Memórias Avulsas que reuniu diversas, a gente vai conversar daqui a pouco com o historiador, com o funcionário que montou, mas que reuniu diversos fragmentos da construção de Brasília no mesmo lugar. É uma espécie de uma viagem no tempo, né? Você mergulha na epopeia que foi a construção da cidade. Aquela coisa da terra vermelha, de não ter nada, o cerradão, e no meio do cerradão as pessoas erguendo uma cidade. Pessoas que vieram do Brasil inteiro, os operários que vieram do Brasil inteiro para construir esse sonho que foi construído a muitas mãos. Então é muito lindo, muito emocionante você participar um pouco desse clima que era esse início da construção. E tem muita coisa, muita fotografia. Tem Israel Pinheiro, que era o gerente, o grande gerente da construção, né? Que foi o primeiro prefeito de Brasília. Tem um material farto do Israel Pinheiro. Tem muita coisa do JK e tem coisa dos candangos, né? Utensílios que eles usavam, desde os engenheiros, os arquitetos, os topógrafos, até as pessoas comuns, né? Então você consegue ver aqui utensílios que remetem mesmo a essa epopeia que foi essa construção de Brasília. E Lili, você e sua família estão ligadas assim, desde o início dessa cidade. Como é que é para você assim, essa relação, esse resgate, essa manutenção? É uma história que é passada para frente, não é dissolvida ou vendida, ou como novo sempre fosse o melhor, né? É entender a nossa história para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que saber de onde a gente veio. Exatamente, entender a nossa história. É interessante que aqui você tem também muita memória afetiva. Estou de lado aqui de vários telefones celulares, tijolão, enfim, que a gente já... Esse telefone discado aqui, né? Eu sei você ouvindo, você tem mais de que nem eu, tem mais de 30, eu tô guardando quase 40. Esse telefone discado, eu vou até ver se faz o barulhinho. Peraí, Lili, a Lili falou, adorei. Tá ouvindo aí, ouvindo? Ó. Isso aqui esse telefone que a Bárbara está discando é o famoso telefone de disco, e tem uma história muito interessante com esse telefone que eu vou contar para vocês. Uma vez eu entrevistei a Marilda Porto, ela é mulher de Edson Porto, foi o primeiro médico de Brasília, inclusive na área do HJKO. Existe lá o consultório médico dele, preservado. Marilda Porto veio para cá, na Brasília Terra Vermelha mesmo, veio de Rio Verde. Ela conta, então, que na inauguração eles receberam um catálogo, o primeiro catálogo de Brasília. E nesse catálogo, a grande inovação, o grande chamariz, era exatamente o telefone de disco. Existia dentro desse catálogo como você usar, as instruções de como você usar. Então, você pegava, enfiava o dedo, né, ia até o final, e dizia exatamente isso a instrução. Pegue o dedo, coloca até o final e disca, etc. E por que isso? Porque naquela época, as ligações que você fazia, você precisava de um telefonista. Então, você pegava no telefone e falava, telefonista, eu quero ligar, por exemplo, para o Rio de Janeiro. A ligação vai ser feita daqui a 2 horas ou na hora tal. Então, você tinha que esperar o telefone tocar, aí a telefonista te indicava e você falava com a pessoa. Então, isso era a grande inovação, porque você podia pegar no aparelho telefônico, falar alô, você discar e você fazer o próprio interurbano. Então, isso está nesse catálogo que a Marilda Porto me mostrou ali, preservada no acervo particular dela. Além disso, o interessante desse primeiro catálogo de Brasília é que tinha o comércio. Só que era um tempo que não tinha nada aqui. Então, havia comércio de Belo Horizonte, havia comércio de Goiânia, havia comércio do Rio de Janeiro, porque não existiam lojas aqui. Então, o catálogo era todo feito só de comércio e comércio de outras cidades. Então, assim, são essas descobertas, essas memórias que as pessoas têm que resgatar e têm que valorizar, porque essa cidade ela foi feita de amor e muito suor. E a gente está vendo aqui
topógrafos, pessoas que se dedicaram. Então, você tem desde o operário, pegando ali no pesado, até as pessoas que foram mentoras intelectuais dessa cidade, como o Darcy Ribeiro na UNB. Então, é uma cidade que foi construída em 3 anos e a gente até hoje não entende por quê. Justamente por isso, por esse amor ao trabalho, amor ao país, amor à epopeia, amor ao sonho. Isso é que é Brasília, né? Amor e muita ciência e muito estudo, porque chama atenção, né, Marta? Marta tinha elencado isso, assim, dos equipamentos que eles usavam aqui, das estratégias que eles criavam para ficar tudo de pé da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Com certeza, mas eu quero antes falar dessa coisa do comércio que a Lili citou, porque eu sou da década de 70, nasci em Brasília e eu me lembro do comércio forte quando eu era pequena, que era na W3 Sul. Era o grande comércio de Brasília, estava concentrado ali. E eu acho que os ouvintes mais antigos vão se lembrar da FOF e da Bibabô. Alguém se lembra? Liliane se lembra. Slaveiro, a W3 era a sensação. A W3 era o lugar para você fazer compras, era maravilhoso, era assim, era a Champs-Élysées de Brasília, sabe? Era muito fantástico. Agora, você está falando dessa questão da tecnologia, de fato, quando a gente pensa hoje, né, inteligência artificial, todas as possibilidades que a gente tem, impressora 3D, todas as facilidades para se construir alguma coisa. Na época não tinha, né? E a gente não se dá conta de como foi essa construção. Artesanal mesmo, né? Fazendo as coisas ali, mesmo muitas vezes até na intuição, né? E deu certo, Brasília está aí, Brasília é linda, maravilhosa e a gente é apaixonada pela cidade, né? Deu certíssimo. Bem, a gente vai continuar esse bate-papo com a Márcia, Lili. A gente vai agora rapidinho uma seleção musical e eu vou voltar também com o presidente Nova Cap, junto com as duas aqui, para a gente contar um pouquinho mais dessas e de outras histórias que eu estou apaixonada, anotando tudo dessas duas lindezas que são uma preciosidade da nossa cidade. Você sintonizado na Rádio Nova Brasil FM. E ouvinte, visualiza aí. Tá um frescor, tá um vento maravilhoso, assim, amenizando essa temperatura alta. Estamos aqui sentados num tronco que foi de uma árvore que teve algum problema, às vezes algum fungo, alguma questão, mas toda trabalhada. Imagina, uma árvore enorme foi trabalhada para servir como banco entre 2 prédios aqui perto da presidência da Nova Cap. E ao meu lado está o presidente da Nova Cap, a gente sentado aqui nesse espaço lindo e maravilhoso que eles têm construído, que fica entre dessas exposições da memória avulsa que a gente está desde o início do programa contando. Então, Fernando Leite, é um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Brasília. Eu estou na fila, eu sou um grande ouvinte da Nova Brasília. Nova Brasil, desculpa. E é uma honra receber vocês aqui, tá? Nós estamos muito felizes. Não, feliz está a gente. Eu estou aqui com a Liliane Cardoso e a Márcia Zarô. A gente está ouvindo várias histórias. A gente vai destrinchar um pouquinho dessas histórias, mas dessa primeira, assim, de Memórias Avulsas, essa exposição tem dado o que falar desde que começou, tem evocado muitas memórias assim, coletivas, mas memórias individuais de cada um. É a memória de um povo, mas uma memória individual de cada um que está aqui desde o início. E como ela tem tocado, né, as pessoas de diferentes maneiras? Brasília tem essa característica, né? Quem gosta de Brasília, quem ama essa cidade, ama de verdade, né? Ama para valer, não esconde, não tem medida, é um amor sem fronteiras. Então, a proposta nossa da Nova Cap é resgatar a história. Mas essa história vem envolvida de muito amor, de muita entrega, de muita luta, né? E hoje, para nós, tudo isso é como se fosse um belíssimo poema. Então, a gente tem que cultivar isso. E aonde? Buscar um espaço para guardar essa história. Né? Não é para esconder, é para guardar, expor isso aí. Nós estamos aqui trabalhando firmemente para a construção do Museu da Construção de Brasília. Porque hoje, gente, como é que funciona? Aqui no prédio da presidência, a gente chega, já encontra aquele fusquinho, foi um dos 3 que foi usado na construção. Aí depois tem vários equipamentos de topografia, de fazer cálculos para a construção da cidade. E você vai andando por um corredor até os prédios lá para trás, vendo um pouquinho de cada história, das fotos antigas. Tem uma que eu achei muito curiosa, assim, imagina, você que está passando, não sei se tem algum ouvinte dirigindo, passando pela via estrutural. Tem uma foto de um cerradão, um mato sem fim, um cerrado sem fim,
a área via estrutural que eles abriram tudo isso no meio do Brasil, sem as tecnologias que a gente tem hoje, e é muito interessante ver tudo isso. E aí o presidente falou que agora estão querendo trabalhar para a construção de um museu para pegar essa memória. E uma coisa que a gente acabou de dar spoiler aqui para a gente, mais do que isso, temos um spoiler de que parte desse acervo, parte da memória dessa construção vai ser digitalizada para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, do mundo ter acesso também? Ter acesso, nós estamos fazendo. Nós tínhamos um arquivo muito grande aí, né? Muito grande. Inclusive, a gente sempre preocupada das condições que esse arquivo estava estocado. Então, a digitalização, o primeiro objetivo dele é esse, é realmente preservar a memória. A partir daí, nós vamos fazer uma seleção. Aquilo que tem valor histórico, aquilo que nem sempre tem importância, tá? Então, nós vamos separar o joio do trigo. E aí nós vamos pensar no museu, aquilo que vai para dentro do museu, aquilo que vai ser disponibilizado para a população, como você disse, do Brasil inteiro, conhecer a história. Essa história maravilhosa que é a história de Brasília. Nossa, e vocês estão sempre pensando nisso, né? Como é que a gente consegue aproximar mesmo essa história, que vocês são a base disso tudo, do público em geral, né? De diferentes maneiras. Olha, é importante a gente fazer justiça. Nós começamos, na verdade, no evento do aniversário de Brasília do ano passado, que foi lá no Macarrão, um belo do evento, do lado de fora nós colocamos isso lá. Vocês estiveram aqui naquela ocasião, era como se fosse um túnel do tempo. Você entrava na cabeça do túnel, você entrava em 1956, que era a data do decreto de criação de Brasília, e terminava no final do túnel nos dias de hoje, né? O que a Nova Cap está fazendo hoje. Então, o governador foi lá no nosso evento, entrou no túnel do tempo e ficou apaixonado. Então, ele falou, olha, nós precisamos de evoluir com essa ideia. Aí eu falei do museu, ele falou, está aprovado, pode tocar. Então, eu devo muito isso, aliás, devo tudo, nós devemos, né, Zé Alberto, ao governador, que deu carta branca, então nós estamos trabalhando aí para construir isso aí. Maravilha. Depois a gente vai contar outras novidades. Só vou, inclusive, com o Cláudio Noco, o Zé Alberto também, para falar um pouquinho disso. Mas, Lili, a gente que está há muito tempo nessa questão de jornalismo, é muito importante, né? Como às vezes é difícil ter acesso a esse material, né? E agora, dando publicidade, a gente pode explorar mais diversas formas, saber algumas informações que são desconhecidas para a maior parte do público e ampliar esse conhecimento. Exatamente. Inclusive, levar isso para as escolas também. Deixar com que os alunos que estudam aqui no Distrito Federal também tenham conhecimento disso e possam propagar esse conhecimento, ter orgulho exatamente como nós temos. Eu estou nesse lugar aqui, eu já entrevistei o Ozanam aqui, e uma vez ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse que o sonho dele era que as pessoas chegassem a Brasília e vissem um jardim de ipês, só ipês, ali na altura do aeroporto, como é em Salvador, que você tem aquele bambuzal. Então, o que ele gostaria muito, era o sonho dele. Ele plantou vários ipês aqui na cidade, né? E realmente esse lugar me traz lembranças muito boas de uma pessoa que amou muito. Márcia estava falando sobre o Buriti, que ele salvou, que dá nome à praça, na Praça do Buriti. Então, é uma pessoa a quem a gente deve muito esse legado dessa imensa área verde que nós temos, né? Eu queria só complementar que o Ozanam Coelho, só para contextualizar, quem não conhece, foi diretor do Departamento de Parques e Jardins da Nova Cap, foi uma pessoa importantíssima para a gente ter esse verde maravilhoso que a gente tem. Reza a lenda que ele plantou a primeira árvore do parque da cidade. Eu não sei se é verdade, se é presidente. Deve ser verdade. Bom, o Ozanam, eu posso entrar na conversa? A gente está aqui, é uma grande conversa. O Ozanam tem um mérito muito grande, isso tem que ficar registrado. Brasília, ela foi erguida, foi construída contra tudo e contra todos. Tinha uma meia dúzia de apaixonados pela ideia, Juscelino à frente, tá certo? Mas um bando de opositores, né? Aquela pessoa que torce para dar errado, sabe? Tinha muito. Muito. Então, mesmo depois que a construção começou, ainda tinha gente que apregoava, por exemplo, que o Lago Paranoá não ia encher. Gustavo Corsão. Gustavo Corsão fez uma campanha veemente na imprensa do Rio de Janeiro e difundindo para o Brasil inteiro de que o lago não ia encher, não ia encher, não ia encher, não ia encher. Aí sabe da história? Da Cota Mil?
que ele mandou um telegrama para o Corção, o JK mandou um telegrama para o Corção dizendo, encheu, viu? Diz a lenda que ele mandou uma foto. Mandou a foto. Que história maravilhosa! Maravilha. Essa era uma história que a oposição apregoava pelo Brasil inteiro. A outra é que não ia nascer árvore aqui. Que não ia, as árvores, podia plantar o que fosse, que aqui era uma terra arrasada, seca, árida, e que não ia nascer. Olha aí. E o Ozanam defendia muito a questão de trazer as árvores para trazer os bichos, para ter passarinho cantando. Então ele falava muito isso. Vem as árvores, vem as frutas, vem os passarinhos. E aí Brasília é esse jardim a céu aberto que a gente vê. Mas deixa eu contar, talvez o maior mérito do Ozanam. Brasília tinha prazo, tinha data para inaugurar. É uma cidade capital desse continente chamado Brasil, que foi construída em 1000 dias, aproximadamente 1000 dias, porque foi menos. Bom, aí o que aconteceu? O JK tinha que urbanizar, tinha que plantar as árvores. E aonde tinha muda de árvore para preencher esses espaços malucos? Tinha onde existiam viveiros. Aonde existia viveiro? Em primeiro lugar, Rio de Janeiro, mudas da Mata Atlântica. São Paulo, também. Mudas da Mata. Aí foi um pouco para o sul, não sei, lembro mais, se foi Paraná. Então chegaram as mudas, todas exóticas, que foram plantadas no ritmo de Brasília, né? Naquela velocidade toda. Tá? O que aconteceu? As árvores morreram, não sobreviveram. Muita coisa, algumas sobreviveram. O Ozanam teve o mérito de fazer as mudas do Cerrado plantadas aqui nos viveiros. O viveiro foi criado, o primeiro viveiro me parece que é de 72. Uau. 1970. Ele plantou, colheu sementes no Cerrado. Até hoje a gente faz isso, né, lá no viveiro, vocês vão ver. Buscou sementes no Cerrado e tal, plantou, desenvolveu, e refez toda a área verde de Brasília, toda. Então, você anda por aí, você vai ver ipê, vai ver jatubá, vai ver sucupira, vai ver oiti, então, entendeu? E algumas árvores, você pode falar, mas essa não é do Cerrado. Ela foi plantada, foi desenvolvida no viveiro, então ela está adaptada ao Cerrado. E é um viveiro lindo, né, presidente? Já estive lá e é um oásis e lá demonstra muito a paixão das pessoas que fizeram aqui. Porque eu não sei o que tem na Nova Cap aqui, não sei o que bebe o pessoal dar essa água aqui, não, que as pessoas são apaixonadas pelos que fazem. Então, quem era responsável lá, assim como tem o Cláudio Nomberg, que vão mostrando com amor essa exposição que eles fizeram, lá eles tiravam a gaveta e mostravam. Gente, imagina, são várias gavetas, vários armários. Aqui estão as sementes do ipê verde. Aqui estão, olha como é que é essa semente do ipê branco. Olha, é um amor e um catálogo, né? Tudo ali tem história, tem um catálogo, é tudo muito bem organizado. É lindo. Olha, a Nova Cap coleta sementes de espécies do Cerrado num raio de 500 quilômetros em volta de Brasília. E tem uma explicação, mas você não vai plantar, não é só ipê, você não vai plantar, não é sucupira, essas coisas que tem aqui perto. Só que em botânica tem um detalhe, você não pode criar o chamado monocultura. Sim, é o deserto verde. É porque se der uma doença, você dizima, né? Então você tem que ter variedades. Então a Nova Cap tem esse cuidado de colher sementes nesse cinturão todo aqui, com um raio de 500 quilômetros, para que você busca outras espécies de ipê amarelo, ipê branco. Tem plantado, mas você tem que mudar, porque se algum ipê daqui adoecer, você tem como colocar de uma outra região que está resistente a esse fungo, tá certo? Então tem que ter todo esse cuidado, tá? Então as sementes são selecionadas. E o que é mais interessante lá do viveiro, que por trás desse objetivo tem um outro objetivo social. Lá nós trabalhamos com apenadas. É um convênio que nós temos com a FUNAP. Então nós temos 150 mulheres cuidando das mudas. Tá? E tem mais, lá nós temos deficientes lá,
Temos Saúde inclusive social, né? Além social. Lá só tem mulheres trabalhando, produzindo mudas, só mulheres da FUNAP, do contrato com a FUNAP. Gente, melhor que encomenda. Uma situação super interessante, que nós temos um portador de deficiência visual, cego. Por quê? Ele seleciona as sementes no tato. Ele pega uma semente, ele pelo tato, ele avalia a qualidade da semente. lindo. Entendeu? Isso é lindo, maravilhoso. E a gente tem nessa vastidão, e Lili, você fez um projeto recentemente, né, mostrando essa questão de jardinagem, paisagismo. Você sempre também gostou de mostrar como Brasília está lidado com verde. O presidente Fernando Haddad falou agora há pouco aqui da Nova Cap, como Brasília tem sido conhecida pelo nosso verde. Sim, pelo verde, exatamente. E você imagina qual a população, vamos chamar assim, de árvores plantadas no Distrito Federal. Peraí que eu fiz a lição de casa. Liliane Cardoso aqui, gente. A Liliane Cardoso faz dever de casa, né? À toa, que eu tô com Márcia Zaru e a Liliane Cardoso, a Lili, tem tudo isso, tem todo esse histórico. 1,5 milhão de árvores plantadas. Mais do que isso? 6 milhões. 6 milhões? 6 milhões. Nossa, esse ano nós vamos plantar 200 mil. Sabe que uma das cenas mais bonitas que eu vejo em Brasília são as pessoas nas áreas verdes pegando manga, pegando jaca, aquelas pessoas que param, ou as pessoas também que ficam ali para descansar, porque é exatamente essa a concepção. Exatamente. Nós estamos lá no Viveiro, com o desembargador Valdir Leôncio, presidente do TJ, falando disso. De repente, passou por cima de nós um bando de araras. Que lindo. Um bando, tá? E entre elas, uma arara. Olha, eu já vi poucas vezes essa arara na minha vida. Arara vermelha. Vocês já viram arara vermelha? Aqui Antigamente em Brasília, quando eu era criança, eu morava em Sobradinho, a gente via um populando que não tinha nada ali. A gente via, mas é muito raro. Lá, lindo, e arara vermelha. Que presente, ficamos todo mundo admirando olhando a arara vermelha. Linda. Você sabe que a Maria Elisa Costa, filha do Lúcio Costa, ela compara Brasília a uma sinfonia. E ela diz que os momentos da sinfonia, que tem aquela música bem forte, eles precisam ser valorizados pelos silêncios da sinfonia. E ela compara as áreas verdes de Brasília aos silêncios dessa sinfonia. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. É uma cidade poética, né, Lili? Não vai pra... Mas olha, deixa eu lhe falar outra coisa, que se levantou a questão, a ideia do Lúcio Costa. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo bosques, tá? De ipês, ipê branco, ipê amarelo. Do Teatro Nacional. Tem um do lado do Teatro Nacional, a Lili está lembrando, tem um na Asa Norte. Nós plantamos muito ipê, parece que foram 5 mil mudas na entrada do Lago Norte. Que Ali é uma... Então, daqui a uns anos, vocês vão ver ali muito ipê. Ali... Mexe com turismo, mexe com pertencimento. Que nem você vai para o Japão só para a época das cerejeiras, vai vir gente para cá na época do ipê branco. É a florada do ipê. Que estratégia. Caramba. Gente que já tem tirando foto, né? Na época do ipê amarelo, todo mundo tirando foto do ipê amarelo. A época do ipê branco, que é o mais fugaz, né? Todo mundo tirando foto. 2 dias ele acaba, né? É muito lindo. O ipê branco é o de crescimento mais lento. Né? É fácil. Coisa da natureza, né? O que cresce mais rápido é o ipê rosa. É o Ele rosa? cresce mais rápido. Não, o ipê amarelo é depois do rosa. Mas o ipê rosa não tem aquele brilho do amarelo, engraçado, né? O amarelo é vivo, né? É vivo. Uma pergunta para a senhora. Uma pessoa que quiser adquirir, por exemplo, um pé de ipê, pode ir até esse viveiro da Nova Cap, paga por ele, não paga? Veja bem, esse é um projeto que está em andamento, tá? A Nova Cap sempre disse o seguinte: se sobrarem mudas dos programas oficiais, nós fazemos esse tipo de trabalho, tá? Mas ultimamente não tem sobrado. 100 mil mudas nós plantamos em 2024. Esse ano queremos plantar 200 mil. Então, as nossas fábricas, entre aspas, de mudas estão trabalhando, tá? Todo vapor para produzir. Mas nós pretendemos, tem um projeto que nós estamos desenvolvendo aí, para criar pontos para distribuição das mudas. Não só de árvore, mas de flores, etc., folhagens. Tá? Gente, então, é um spoiler atrás do outro. nós vamos chegar lá.
Gente, então, olha, a gente está aí já chegando no momento do intervalo. Uma delícia essa conversa. A gente vai continuar aqui ao longo do programa da sede Nova Cap. Se você por um acaso estiver passando, gente, é de graça. É só chegar, se identificar ali na portaria, falar que vem para a exposição Memórias Avulsas, que fica aqui pertinho da entrada, na beira da épia mesmo, e se deliciar com todas essas histórias, com a nossa história mesmo aqui de Brasília. Estamos na programação aqui da Rádio Nova Brasil FM, programação especial, itinerante, direto da Nova Cap. A gente que tem feito esse programa, né, que marca o início das comemorações do aniversário de 65 anos de Brasília. Falta um mês para essa data tão importante. A gente começa onde tudo começou, que é a Nova Cap. E eu converso agora, eu que estou acompanhada desde o início do programa, com a Márcia Zarur e a Liliane Cardoso, duas jornalistas apaixonadas, cheias de histórias de Brasília, assim como os nossos dois convidados de agora, o Cláudio Omar de Souza e o José Alberto Barros, que são funcionários aqui da Nova Cap e responsáveis por essa exposição Memórias Avulsas. Então, saudar, Cláudio Omar, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por vocês aparecer aqui na nossa casa, né? Nossa casa aqui que trabalha muito, né? E também não é só trabalhar, também nós olhamos para trás, né? Como que foi o início de Brasília, né? Como que foi esse pessoal, arquitetos, os engenheiros que trabalhou. Nossa, quando eu for para a Esplanada, no Bandeirante, eu vejo, nossa, como que pode, gente? Esse pessoal num barraquinho de madeira, num barraco de lona, né? Destruído. Ó, gente, 24 horas, não foi só 8 horas de trabalho, 24 horas, sol quente, na poeira, na chuva, na lama. Então, assim, o esforço, né? E hoje nós estamos aqui, né? Fazendo a parte de acabamento da nossa cidade, né? E a gente está aqui, Cláudio Omar, a gente está eu, Cláudio Omar, José Alberto, todo mundo aqui sentado numa árvore, num tronco, né, que foi de uma árvore que a Nova Cap trabalhou. Tem Sagui passando aqui, né? O José Alberto, olha ali, tem Sagui. Porque essa é a função, principalmente de vocês, né? Assim, de manter, não só foi a construção, mas o verde da nossa cidade, né, José Alberto? E fazer a gente ter momentos como esse, passando um Sagui aqui do lado. Pois é. Foi um prazer conversar com vocês da rádio. Mas, olha, essa história do Sagui passar neste momento aqui é engraçado porque desde a origem, e nem se divulgava isso, já se pensava numa cidade nascendo dentro da selva, saindo da selva. Era essa a ideia maior. Nós vamos tomar posse, mas vamos tomar posse de uma forma diferente. Vamos derrubar esse paradigma da desgraça, de bomba atômica, de guerra, de tudo. Vamos sair para frente. E nós vamos conviver com esse planeta de forma harmoniosa. Foi essa a ideia inicial. Por isso que se tomou posse daqui e por isso que é tão importante a construção de Brasília para a manutenção do nosso território, da nossa autonomia, da nossa independência, tudo isso. E Brasília, gente, se vocês olharem como é que foi construída essa cidade, vão ver hoje representado na singeleza desses pequenos objetos que a gente está colocando aí como memórias avulsas, né? Assim, para mostrar que, na verdade, um simples traço de posse significou uma capital enorme. E, por exemplo, um telefone celular, que foi a transição da tecnologia, né? Trazendo para nós, significa também a nossa independência, a nossa formação cultural, tudo isso é importante para nós, entendeu? Eu acho importante. E ver o Sagui aqui significa que a nossa natureza está permanecendo intacta. Que deu certo, né? Se o seu vídeo está chegando agora na programação, esse programa está delicioso e cheio de histórias maravilhosas da nossa cidade, que mostra isso, né? O presidente Fernando Leite falou agora há pouco com a gente que eles plantaram 2.000 mudas no ano passado de IP e que vão agora, querem 200.000 mudas de todas, assim, de todas as espécies agora para esse ano, gente, 200.000, que vai ter ponto de distribuição de mudas, eles estão com esse plano, que vai aumentar o número de canteiros. Pois é, ele está falando aqui agora, a gente tem no Distrito Federal como um todo 600 canteiros e já está com edital na praça para ter, eu anotei aqui, 1.800. Imagina, de passar de 600 para 1.800 canteiros. A gente que já é uma cidade, a cidade de jardim, cidade de planta, a gente vai dar muito trabalho para vocês aqui na Nova Cap para ficar cada vez mais verde. Voltando um pouquinho aqui, Cláudio Omar,
que de destaque aqui, quando você recebe as pessoas, eu já tive aqui uma outra vez, foi o Claudio Mar que me recebeu, o que mais chama a atenção, o que tem de curiosidade para o público vir visitar a exposição? O que tem chamado a atenção de diferente ou de curioso? Nossa, pessoal, nós encontramos dentro de um armário um objeto que para mim é um objeto assim, apaixonante, que eu nunca vi na minha vida. Acredito. Um pisca-pisca, um pisca-pisca alerta. É tão antigo que eu fui fazer pesquisa no Google, no outro site, e não achei esse equipamento e nem o fabricante. Pelo nome do fabricante, descobri que é alemã, mas assim, nada de informação. Então, assim, hoje, que coisa do passado que ficou guardado no armário, escondido, né? Então, isso nós temos que mostrar para a população, né? Não é qualquer lugar que a gente acha qualquer objeto, né? Foi um objeto antigo, que eu acho que em lugar nenhum não existe. Que na verdade, eu já gosto muito de museu. Eu já fui em museu no Rio, São Paulo, em cidade pequena, cidade grande, e nunca achei um tipo de equipamento interessante, né? E tem aqui, estava no armário escondido e precisou vocês fazer esse trabalho assim, vamos garimpar aqui dentro dessa Nova Cap, o que tem de história que mostra tudo isso. É uma exposição, gente, tem um Fusca, até daqueles telefones antigos de telecomunicação de rádio frequência, tem como a ponte JK, como os engenheiros pensaram em calcular o peso da ponte JK. Gente, é uma maquete de uma ponte cheia de peso, assim, carregada nela para ver se fazia sentido ou não. Você vê, são essas curiosidades que estão por trás dos bastidores da construção do que a gente tem hoje, né? A importância maior é mostrar como é que era feita, com pouca tecnologia e com muita dedicação. Construir uma cidade moderna e futurista em mais ou menos 1000 dias, isso é inédito no planeta Terra. Tá? E aí a gente tem trazido esses pequenos traços da nossa memória. Por quê? Porque a gente quer preservar não só a memória, mas tem que preservar a cidade, nós temos que preservar a cultura. Eu tenho certeza que a cultura, o tipo brasileiro vai se configurar a partir da configuração desse pessoal que veio do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Leste, do Oeste. Ou seja, nós temos hoje um liquidificador no centro do Brasil, formando um tipo brasileiro, a nossa raça. Que lindo, Roberto. E Lili, Liliane Cardoso, jornalista aqui, que eu chamo de Lili para cima e para baixo. Lili, é muito curioso como isso, né? E como você falou das escolas, como as novas gerações têm que ter acesso a essa bagagem. Você teve acesso muito dos seus pais, do seu avô, todo mundo estava muito ligado com essa cidade e gerou uma apaixonada por Brasília que nem você é. A gente precisa passar para frente esse bastão, né? Desse amor e pertencimento pela nossa cidade. Exatamente. Engraçado que eu cheguei aqui e vi uma foto, está lá no fundo, do Bernardo Sayão. A gente ouve muito falar de Bernardo Sayão nessa cidade, mas não tem ideia da representatividade, de quanto ele significou para a construção de Brasília. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que eu sei. O Bernardo Sayão, ele foi vice-governador de Goiás e, por causa do Bernardo Sayão, houve a desapropriação dessas fazendas que existiam aqui. Você imagina que isso daqui existiam aqui grandes latifúndios, grandes fazendas, etc., etc., e o Juscelino assinou o decreto em 56, mas só em 58 que começou a desapropriação das terras, foi entre 58 e 60. E para isso você tinha que convencer os grandes fazendeiros que estavam aqui de que valia a pena eles venderem as suas áreas para o governo federal. E você tendo uma pessoa como Bernardo Sayão como vice-governador, ficou fácil fazer esse convencimento, mesmo porque o Bernardo Sayão, quem o conheceu sabe que ele tinha uma grande simpatia. Então, as desapropriações foram feitas mais de 180, salvo engano, desapropriações amigáveis. Então, o Juscelino não teve dificuldade de pegar essas terras para começar a mapear o plano piloto. A Fazenda Bananal é uma das grandes fazendas em que você tem o eixo monumental, que você tem um marco zero, né? Então, para isso, a figura de Bernardo Sayão, que morreu fazendo a Belém-Brasília, a pedido de Juscelino, para justamente ligar, né, o interior do país, ele foi uma figura icônica em Brasília e que ajudou muito essa cidade. Então,
esse é um dos conhecimentos que se tem, por exemplo, nessa exposição, né, de figuras como essa, né? Bernardo Sayão cortou o país com estradas, né? A partir de Brasília para vários pontos do país, ele foi abrindo as estradas onde não tinha nada, né? Era realmente uma cruzada o que ele estava fazendo. E aí ele estava descansando num determinado momento e uma árvore caiu e o matou. Essa queda da árvore o matou. E ele foi a primeira pessoa a ser enterrada no cemitério Campo da Esperança. Então, tem uma imagem que é fortíssima, guardada no Arquivo Público do Distrito Federal, que é a multidão na igrejinha Nossa Senhora de Fátima rezando por Bernardo Sayão. Então, no filmete, desculpa te interromper, no filmete da época, isso é lindo, é lindo. É lindo, O locutor fala assim, o dia em que Brasília parou. Então você tem aqueles operários, aquelas pessoas simples, sabe, paradas, para fazer o cortejo do Bernardo Sayão, de tão querido que ele era. Porque naquela época, né, Márcia, era fácil, por exemplo, você estar numa barbearia e você encontrar com o presidente da República. JK tomava cafezinho com o pessoal, assim, parava nos canteiros, tomava café com os operários, era muito querido. Essas figuras que hoje são tão distantes da população, naquela época estavam transitando ali junto. Eram grandes amigos. Então, assim... Bernardo Sayão, ele era tão querido e tinha um carisma tão marcante que o piloto dele, o motorista dele, faleceu no mesmo dia que ele faleceu por conta de um ataque cardíaco. Os dois inauguraram o cemitério. Gente, esse fato não está na história, mas é a história verdadeira, verdadeiríssima. O Bernardo Sayão tinha um carisma além do conhecido das outras pessoas. Era um cara carismático demais. E ele teve uma frase, infelizmente, que as pessoas não gostam de divulgar, mas às vezes é preciso dizer. Ele disse: quem será o infeliz que vai inaugurar isso aqui? Quando eles estavam desenhando, ele e o Jofre Moza Parado estavam desenhando aquele, e foi: quem será o infeliz que vai inaugurar este cemitério? Foi ele. E tem, inclusive, um livro do Sérgio de Sá, que é professor da UNB, neto do Bernardo Sayão, escreveu um livro falando sobre toda a história do Bernardo Sayão. Então, fica também a dica para os nossos ouvintes.